Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Amém. Senhor Jesus, nosso bondoso e amoroso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti, Pai da Glória, por mais uma vez Tu teres, ó Senhor, designado este momento próprio para nós nos juntarmos aqui em Teu nome e assim ouvir um pouco da Tua palavra. Aleluia. Já temos cantado estes hinos, estes louvores tão simples, da forma que sabemos fazer, porque não somos profissionais do cântico, mas, Pai, louvamos a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e cremos naquilo que estamos cantando. Quando falamos da Tua vinda, é porque cremos, estamos lutando com tudo o que podemos, aguardando aquele momento quando nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. E agora, Senhor, quando de pé temos lido porção de Tua palavra, em reverência a isto que para nós é o mais sagrado aqui na terra que temos, porque representa Tu mesmo, porque és Tu na forma de letras. Então, Senhor, pedimos encarecidamente que o Espírito Santo que guiou aos Teus filhos e servos profetas para escrever esta palavra, que este mesmo Espírito Santo unja nossos ouvidos para ouvir, nossos lábios para falar, para magnificar Teu nome, e nossos olhos para ver a hora em que estamos vivendo e o cumprimento da Tua palavra para nós nesse dia, Senhor. Ajuda-nos, não só a nós aqui nesse instante, mas aos irmãos que à distância estão cultuando juntamente conosco, e futuramente, aonde chegar este culto, através de uma gravação, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, renove o entendimento, cure as nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos. Amém. 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 Podeis sentar. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho neste culto, ainda dentro do livro de Josué. Não vou repetir como fazia nos primeiros cultos, para que isto ficasse como um pano de fundo, né, nas nossas mentes, mas já sabemos do que se trata esse estudo, e a procura que temos tido e, vamos dizer assim, os elogios, numa forma de falar, que temos recebido são muito animador, dos irmãos que ouvem as gravações, que têm recebido esses cultos, porque o aprendizado é realmente para nos posicionar, e esta é a diferença da pregação do Evangelho e o ensino. Tem uma diferença muito grande. Enquanto a pregação do Evangelho é para trazer as pessoas e libertá-las do pecado, o ensino é para posicioná-las. Depois, se elas saem do mundo, deixam as coisas do mundo, então já não se prega mais para essas pessoas, se ensina a respeito da palavra. Isto é o que o irmão Brana fala, e estaremos tratando disso, precisamente, que eu acabei de vos falar, quem sabe em outro culto, se o Senhor nos permitir. Eu vou passando para vocês, à medida que isto vem chegando a mim. Às vezes um irmão me telefona, me passa um parágrafo e me diz algo, e eu li tal coisa, o irmão falou tal coisa, eu encontrei isso em tal mensagem, isso tem nos ajudado muito. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre os crentes fronteiriços. Os crentes fronteiriços. Já estudamos muito sobre isso em cultos passados, com outros pastores, com outros ministros, sempre falando em crentes que ficam na fronteira e não entram lá dentro. Mas nós vamos, nesse culto, abranger um pouco mais este tema, para entendermos o que seria um crente fronteiriço. O profeta do Senhor, quando ele pregou a série sobre a adoção, ele falou a respeito destes, que têm a terra para possuir, mas, no entanto, eles ficam do lado de cá. Chegam até a fronteira e dizem: é muito bom a terra, mas nós não conseguiremos. Na mensagem Israel em Cades Barneia, o irmão Brana tratou sobre isso.
quando aqueles 12 espias foram enviados para ver a terra de Canaã, e daqueles 12 que voltaram, somente 2 permaneceram firmes na convicção de que Israel poderia possuir a terra. 10 deles, quer dizer, a grande maioria, era 10 contra 2, 10 voltaram dizendo: não podemos possuir porque é grande os adversários que teremos que enfrentar. Então muitos daqueles crentes que estavam na fronteira da terra prometida, vendo-a ao longe, mas sabendo que estava muito próximo pela caminhada que já tinha feito, eles começaram a desanimar-se. Eles se desanimaram. E por causa disso, Deus disse: nenhum deles entrarão na terra, só os de 21 anos para baixo, os que nasceram no caminho. Mas os que saíram do Egito, todos ficarão para trás. Então destes se trata os crentes fronteiriços. Eles chegam na fronteira da terra, mas não têm coragem de possuir. E você, sabendo que a terra representa o Espírito Santo, a terra de Canaã para nós é o Espírito Santo, e para alcançar isto temos que passar o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo seus pensamentos, interpretações, desejos, vontade, tudo. Nada disso vale. Você outra vez, como aquele filho obediente, disse: pai, se possível, passe-me este cálice para que eu beba, mas no entanto, todavia, porém, faça-se a tua vontade, não a minha. Isto é cruzar Jordão. Isto é fazer morrer a si mesmo. Então, nós vamos um pouquinho mais além neste ensinamento sobre crentes fronteiriços, para entendermos algo mais aqui. E você, se ainda tem a sua Bíblia aí aberta no livro de Josué ou não, nós vamos repetir para vocês o versículo 12 de Josué 1, porque é daqui que tomaremos este título, sobre os crentes fronteiriços. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Bem, ele dirigiu a palavra apenas para 3, vamos dizer assim, 3 famílias. Sabemos que são tribos, centenas deles. 3 grupos específicos aqui. E você precisa prestar bem atenção nisso. Ruben era um dos filhos de Jacó. Gad também era um dos filhos de Jacó. Manassés, um deles estava ali. Eu não lembro agora se Manassés era filho de José. Agora me falha a memória. De José, não é isso, Manassés? Obrigado. Manassés era um dos filhos de José. São dois filhos que José teve. Pelo menos o que a Bíblia registra para nós. Então, Josué aqui está se dirigindo a essas tribos. Veja isto aqui. E falou Josué aos Rubenitas, que o significado disto, por isso que a Bíblia chama os Rubenitas. E o significado é águas instáveis, ou água instável. E aos Gaditas, que significa os lutadores. E a meia tribo de Manassés, que significa esquecidos que se privam. E a esses 3 tipos de gente, que eu acabei de vos mostrar o significado, foi dito assim: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. Eram lutadores, pessoas esquecidas e instáveis. E Josué dirigiu a palavra especificamente para estas pessoas. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Isto é Josué 1, versículo 12. Nós podemos comparar isto que acabamos de ler com Hebreus capítulo 6, e eu preciso que você abra suas Bíblias também, no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Hebreus 6, 4. Observe. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, veja, é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Uma vez que se prova, se participa. E estamos tratando aqui de quê? De crentes fronteiriços. E os crentes fronteiriços, eles absorvem algo do lado de lá. Haja visto que quando aqueles espias foram olhar a terra de Canaã, eles trouxeram de lá grandes cachos de uvas, e eles provaram da uva e viram que era saborosa, grande além da conta, demais da conta. Mas, no entanto, quando se prova algo, você se torna participante daquilo. Então, eles de alguma forma participaram da terra. Mas aqui está dizendo, sendo que a terra para nós representa o Espírito Santo. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, receberam a luz, aprenderam sobre a verdade, foi mostrado o esclarecimento correto sobre as coisas, e provaram o dom celestial. O dom, já aprendemos, é o entendimento. Eles tiveram um entendimento a mais que os outros. E se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, quer dizer, à vergonha pública. Meus amigos, um crente fronteiriço é horrível a situação em que fica. Note, nesse instante, que essas duas tribos e meia, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, observe que essas duas tribos e meia, eles optaram, eles decidiram a ficar na terra de Gileade. Isso é muito importante para esse nosso aprendizado hoje. Essas duas tribos e meia optaram por ficar na terra de Gileade, que, por certo, ela, vamos dizer assim, fazia fronteira. Estava muito próxima ali com Canaã, mas não era ainda. Era a terra de Gileade. E essas duas tribos e meia, para que fique bem claro, os Gaditas e os Rubenitas e a meia tribo de Manassés disseram, sabe uma coisa? Nossa parte é aqui, deste lado. Escolheram isso. Então observe que quando Josué foi animado por Deus, levanta-te e tem de bom ânimo e cruza o Jordão com estas pessoas. Então Josué disse para todos, preparem a comida. É algo importante que você tem que saber nesta sua trajetória. O alimento. Lembrando, eu prego a mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. O alimento é muito importante. Não adianta você fazer um piquenique, você ir tirar umas férias, você dizer assim, eu vou para tal lugar passar uma semana. Você tem que se preocupar com a comida. Você não vai ficar sem se alimentar. Quer você esteja trabalhando ou não, quer você esteja na batalha ou não, quer o soldado esteja apenas no acampamento no momento de lazer, ou esteja nas trincheiras, ele tem que ter alimento armazenado e reservado. E por isso é importante você ter o alimento espiritual no seu devido tempo, a porção para hoje. E preocupe-se em levantar amanhã e procurar a porção de amanhã. Para cada dia Deus tem uma porção de sua palavra para nós. Amém. Temos que estar preocupados com o alimento. Então Josué disse, preparem a comida, guardem tudo o que precisarem na jornada, porque 3 dias depois de hoje nós vamos cruzar o Jordão. Amém. Então as pessoas se animaram, depois de caminharmos tanto, nossos pais sofreram tanto, tantos que morreram, quantos ficaram sepultados pelo deserto, quantas pedras tivemos que colocar por cima dos corpos, e agora chegou a nossa vez, 3 dias só. Aí Josué, enquanto todos estavam animados e fazendo os preparativos, Josué então dirigiu a palavra para essas 2 tribos e meia, dizendo, não se esqueçam do que Moisés disse. Não se esqueça. Você nota pelas escrituras que eles recusaram herdar a terra de Canaã com o restante do povo de Israel. Eles escolheram melhor os territórios do outro lado do Jordão.
E estava muito bem para eles. Eles disseram assim: isto é suficiente. Não precisamos mais do que isso. Esta porção está boa demais da conta para nós. Vê? Agora você sabe que esses crentes fronteiriços hoje fazem a mesma coisa? Eles fazem a mesma coisa hoje. Eles dizem: é o suficiente o que temos, não precisamos avançar mais no aprendizado, o que temos é suficiente, as mensagens que temos é suficiente, os cultos que temos é suficiente, não precisamos ler mais, meditar mais, orar mais, fazer isto, fazer aquilo, já temos suficiente. Sou crente, sou da mensagem, já sou batizado, eu creio em tudo que um profeta revelou e pronto. E não avança adiante, não faz o preparativo para entrar, para cruzar o Jordão logo em seguida, era só 3 dias. Veja isso. Eles recusaram herdar a terra de Canaã com o restante do povo de Israel. Eles fizeram para eles a melhor escolha que eles achavam que podiam fazer. Queremos o território deste lado do Jordão. E ao invés de avançar com o povo, eles retrocederam a parte do Oriente, assim como o fez Ló, a mesma coisa que Ló fez. Se você ver nas Escrituras, no livro de Gênesis capítulo 13 e o versículo 11, foi dito para o povo, para Ló e a sua, vamos dizer assim, a sua família. Abraão disse: olha, escolhe que lado você vai, faça a sua escolha. Se você observar, a escolha que Ló fez, olhando algo mais bonito, mais belo, uma terra parecia que era próspera, onde o avanço estava mais, onde as pessoas parecia que estavam crescendo mais, onde parece que tinha mais dinheiro, mais prosperidade, mais avanço científico, pessoas mais educadas e finas. E Ló disse: aquele lado vai estar bom para mim. Abraão disse: então você escolheu a melhor parte, não é? Pelos olhos naturais. Abraão disse: eu vou ficar com esse deserto escaldante. É aqui a minha herança, porque eu sou peregrino. Abraão continuou a jornada, Ló se estabeleceu ali por Sodoma e Gomorra, você já sabe o resultado. Então, quando você observa agora esta questão, você vai ver que estas pessoas escolheram ir para o lado exato que Ló foi. Naquele lugarzinho ali, mas do outro lado. Eles retrocederam a parte do Oriente, assim como Ló fez. Pois bem, uma vez que eles ajudaram Israel a conquistar a terra prometida, porque eles ajudaram. Isto é importante que nós nos lembremos disto. Uma vez que eles ajudaram a Israel a conquistar a terra prometida, eles voltaram para a terra de Gileade, para se estabelecer ali. Aquela foi a possessão que mesmo nos dias de Moisés eles receberam, ou foi dito para eles. Porque tem algo já predito para cada um de nós, e para os crentes que caminharam neste deserto de aprendizado e experiência, saindo da denominação, vindo para a mensagem, trazendo toda a bagagem para a mensagem, e nesse período de limpeza, da lavagem da água pela palavra, mas tudo o profeta mensageiro já disse, a porção de cada um. Por isso ele pregou também a mensagem em 3 classes de crentes, vê? Tudo já ficou tudo certinho. Então, vamos no livro de Josué, capítulo 22, e o versículo 9. Josué, capítulo 22, e o versículo 9. Para que a sua compreensão fique mais perfeita quanto a essas questões. Josué 22, versículo 9. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram. Estão lembrados que eu disse que eles primeiro ajudaram Israel a conquistar? Vê? Eles ajudaram, faça um pontinho aí para que você entenda isso. Eles ajudaram o restante do povo de Israel a conquistar a terra. E aqueles que entrarem na possessão hoje e tomarão posse da promessa de Deus para esse dia, que é o Espírito Santo, estes que entraram só o fizeram também porque receberam esta ajuda dos crentes fronteiriços, que de alguma forma te encaminhou, te respondeu pergunta, te disse algo,
te mostrou algo, te ajudou em alguma coisa e te fez caminhar. Mas chega-se um momento que eles dizem: olha, no entanto, esta porção aqui está boa para mim. Este grupo aqui é o que me pertence. Esse companheirismo aqui é o único que eu quero participar e nada mais. Só quero ouvir se fulano falar. Só recebo se vir através de ciclano e beltrano. Ou de fusano. Eu que invento esses nomes assim às vezes, sabe? E a turma, quando vai colocar isso em texto, encontra dificuldade para saber o que é que eu estou dizendo. Mas veja, então o que acontece? Eles ajudaram. E se você alcançar a plenitude do conhecimento de Deus para esse tempo final, lembre-se que alguém te ajudou. Mesmo que esses que te ajudaram fiquem para trás, morram no deserto, ou ainda chegue próximo ao Espírito Santo, a Canaã, te ajude a tomar posse, mas no entanto eles dizem: estou satisfeito com aquilo que eu recebi lá atrás. Estou satisfeito com aquela fase do meu aprendizado. Gente, isso é tremendo. Repetindo o versículo 9 de Josué 22. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel. Há uma separação. E esta separação é por uma escolha. Se escolhe. Se faz uma opção. Separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão. E aqui você entende que eles não poderiam possuir Canaã, porque não era possessão deles. Cada um terá que ir para o seu próprio lugar. Por isso que você vê uma interpretação daqui, um pensamento de lá, um prega de uma forma, outro prega de outro. Não se preocupe. O profeta de Deus disse: Deus tem tudo sob o seu controle. Está tudo no lugar certo. Amém. Não tem nada fora do seu lugar. Amém. Se essas pessoas não podem receber a plenitude do conhecimento de Deus, então eles vão ficar com uma parte. Se eles não nasceram para ingressar na universidade, na faculdade, ficarão com a primeira, segunda série ou apenas o básico, fundamental, sei lá como é que chama essas coisas. Mas observe, foram e para ir à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o quê? Observe, conforme a ordem do Senhor, pelo ministério de Moisés. Deus, que conhece todas as coisas e que conhece o fim desde o começo, sabia perfeitamente que aquelas pessoas não poderiam possuir a porção que os outros iriam possuir. Eles teriam que ficar além, porque todas essas coisas são tipos e aplicações. São tipos de coisas que se repetiria. E que cada um daqueles personagens, cada um desses personagens bíblicos, estavam ali e colocados ali por um propósito, porque são coisas que iriam se repetindo, até que quando chegam nossos dias, nós estamos sendo representados, ou fomos representados já na Bíblia, por esses personagens que viveram há milhares de anos atrás. A decisão que eles tomaram, a vida que eles viveram, a forma como eles atuaram, tem uma representação aqui depois de tanto tempo. Então, veja, foi aqui que eles encontraram o repouso, o lugar de descanso deles. Naquela parte. Deus já sabia que eles não poderiam possuir aquele outro lugar. Pois bem, vamos entrar mais um pouquinho nisso. Porque esta terra de Gileade tem uma grande aplicação espiritual para nós, aqui. Porque todos já estamos familiarizados, quem lê as Escrituras, com hinos e tudo, e até em versos da Bíblia e hinos que fizeram há tanto tempo, estamos familiarizados com a frase bálsamo em Gileade. Bálsamo em Gileade. Quem lembra desta frase, bálsamo em Gileade? Quem já ouviu? Não é? Algumas pessoas lembram que ouviram. Pois bem, este bálsamo particular, que é chamado bálsamo de Gileade,
era nativo daquela terra. Era um bálsamo que saía só dali. E era conhecido por suas propriedades de cura. Então agora você observa porque essas pessoas estavam satisfeitas em ficar apenas em Gileade e não ir até Canaã. Bem, o que Deus determinou, eles não poderiam avançar além daquilo. Porque todas as coisas já estão tudo pré-ordenado, tudo no seu lugar correto. Então esse bálsamo, que era nativo de Gileade, era conhecido pelos outros países por sua propriedade de cura. Curar feridas, machucados, ou seja o que for. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis 37. Vamos ver como está aqui. E o versículo 25. Depois, assentaram-se a comer o pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. De onde eles vinham? De Gileade. Carregado de quê? Bálsamo, mirra e especiaria. Esta terra de Gileade era famosa destas coisas. Entenda que isso está tratando do livro de Gênesis, no capítulo 37. E se não me falha a memória, vocês que estão aí com suas Bíblias abertas, pelo jeito está contando a história de José. Se não me falha a memória, quando ele estava sendo preso, é mais ou menos isso? É isso mesmo? Que estou apenas com um versículo aqui. Mas, pela leitura, eu pude lembrar de coisas que eu já li antes, que foi na hora que José estava jogado no poço, então tiraram de lá e disseram, olha, vamos vender para esta carruagem. E não pense que a Bíblia conta detalhes apenas por contar. Nada, nem uma letra da Bíblia está ali à toa, ou por acaso, ou apenas como complemento de um assunto. Não, senhores. Veja que estas pessoas, eis que é uma companhia de ismaelitas. E você sabe que esses ismaelitas conheciam Gileade muito bem, porque eles eram descendentes de quem? Ismael. Ismael era filho de quem? De Abraão. Abraão gerou a quem? Abraão gerou Isaque, é isso mesmo. Abraão gerou Isaque e Ismael pela serva. De Isaque veio Jacó e as 12 tribos de Israel, que aquelas 2,5 optaram por ficar em Gileade. Da descendência de Ismael, você sabe, veio uma grande multidão também. Então você agora encontra que eles se encontraram agora neste versículo que estamos lendo. Quando José, que vem da descendência por Isaac, filho de Abraão, está sendo vendido, e agora descendência de Ismael, então era família, parentes ali. Foi quem comprou José como escravo. Mas a Bíblia aqui está registrando que esses homens, descendente também de Abraão, e Abraão foi quem peregrinou por todas aquelas terras. Deus disse, olha, caminha por aqui. Aonde você estiver pisando é da tua descendência. Então, Abraão passou por todos esses lugares, de Gileade, Canaã, todos esses termos aí Abraão andou. Então, a sua descendência, os ismaelitas, conhecia aquele lugar, sabia da especiaria, sabia da fama que tinha aquele lugar e estavam trazendo para o Egito, compra e venda, um grande comércio. Pois bem, 400 anos. José é vendido, vai para o Egito, lá... Depois que José morre, a descendência de Jacó se torna escravo. 400 anos depois, Deus envia Moisés para libertar a descendência de Jacó, família de José. E isto lá na frente, depois de passar 40 anos caminhando pelo deserto para entrar em Canaã, tem esta escolha dessas 2,5 tribos, dizendo, conhecemos esta terra, está tudo certinho, vamos ficar só desse lado. Você vê como a Bíblia está entrelaçada, os assuntos, as coisas? Veja,
Pois bem, falei um bocado, então deixe-me repetir o versículo para que fique gravado. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Bem, você que tem aí também sua Bíblia, vamos rapidamente para Jeremias. Olha onde vamos, olha lá na frente já. Jeremias capítulo 8. Vamos ler apenas um versículo aqui, o versículo 22 de Jeremias capítulo 8. Observe. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Você sabe que esta palavra A, não há, eu aprendi mais ela depois, mais algo sobre ela, tão simples. Estudando um pouco o espanhol, que eles usam muito isso aqui com a palavra tem. Não tem bálsamo em Gileade? Veja, porventura não tem bálsamo em Gileade? Por acaso não tem bálsamo lá? Veja. Por que no livro do profeta Jeremias está se referindo a isso? Era conhecido, famosíssimo, Gileade, aquela terra, por causa dessa especiaria. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que fala do bálsamo e do médico? Porque esse bálsamo tinha um poder de cura. De cura. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Bem, nós não vamos entrar em detalhe, porque cada versículo desse aqui tem muito chão, viu? Tem muita coisa para aprender. Mas vamos para o capítulo 46, do mesmo livro de Jeremias, e o versículo 11. Observe isso aqui. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédio, pois já não há cura para ti. Vê? Quer dizer, em vão, estás multiplicando remédio, comprando remédio, em busca de remédio, mas não há cura para ti. Melhor ir até Gileade e pegar o bálsamo de lá. Estão entendendo o quanto que Gileade era famoso? Então aquelas pessoas disseram: é o suficiente esta terra para nós. É o suficiente. Pois bem, meus amigos, o profeta não só se referiu a isto como o bálsamo da cura divina, mas também como a Pentecostes. O William Branham não só se referiu a isto como o bálsamo da cura divina, ou da cura de Deus, mas o irmão Branham nos ensina também esses acontecimentos em Gileade, ou esse bálsamo de Gileade, como o Pentecoste, como dons do Espírito Santo. Lembre-se do que nós lemos no livro de Hebreus, daqueles que são participantes do Espírito Santo, que provam dos dons espirituais e recaíram. Então, isso significa para nós que essas tribos, falando espiritualmente, elas ficaram com suas experiências pentecostais. Só isso. Elas optaram por ficar com a experiência pentecostal que elas obtiveram. O falar em línguas, profecias e demais. Por isso eu vos disse que tem uma aplicação espiritual aqui nessas tribos que ficaram para trás. Eles preferem ficar com suas campanhas de cura divina. Eles preferem voltar ao pentecostalismo, aos movimentos. Senão o povo não se alegra. Senão a juventude não vai. Tem que haver movimentos e pulos e alegrias e todas essas coisas. É uma experiência pentecostal que é muito boa. Mas, quando nós paramos e nos aquietamos para ouvir a palavra, é diferente de apenas ficarmos com uma experiência de alegria, que isso é muito bom. Mas quando o Espírito Santo desce e vem, e ele não apenas como os dons se faz pular, gritar e se alegrar e chorar e tudo, mas o Espírito Santo mesmo te deixa seguro, ancorado.
ancorado, convicto. Você não tem que provar nada para quem quer que seja, nem para si mesmo. Você é o que é e acabou. Veja isso. Estas tribos, falando espiritualmente, preferiram ficar com suas experiências pentecostais, com curas, prodígios, falar em línguas, profecias, suas campanhas de cura divina. Eles encontraram seu repouso nestas coisas. O que podemos fazer? É nessas coisas que eles se alegram, que eles encontram o repouso que eles precisavam. E se você observar, olhe o que o profeta diz com respeito ao pentecostalismo. E o que acontece é que as pessoas, quando elas foram caminhando nesta mensagem, e parece que o aprendizado foi ficando um pouquinho lento, cansativo, parece que não tinha mais novidade, entende? Acabou aquelas novidades, e os movimentos de cura parece que foi ficando um pouquinho de lado, e daí a pouco já não tinha mais tantas chamadas de altar, e já não tinha mais movimento de pecadores se arrependendo, e daí a pouco acabou aquele movimento de toda semana um batismo, toda semana batismo. Isso foi fracando, foi diminuindo, e muitos foram se preocupando. O que está acontecendo? Estamos ficando frio, estamos ficando parados, vamos movimentar, vamos nos alegrar. E foram buscar, como chamam, o mover do Espírito. E voltaram outra vez à experiência pentecostal. Pulos, gritos, rolar pelo chão, pular, saltar, tudo isso. Que está tudo muito bem. Não estamos contra estas coisas. Mas temos que entender o que o William Branham nos ensinou sobre o pentecostalismo. Caso contrário, estaremos fazendo a mesma coisa que aquelas 2 tribos e meia fez. Vamos ficar com o bálsamo do Gileade. E se esquecem de ir e possuir aquilo que Deus deu. Pois bem, na mensagem A Palavra Falada é a semente original, parte 2, no parágrafo 140, o profeta de Deus diz assim: Deus está tirando ao escolhido desta igreja pentecostal. Deus está tirando ao escolhido, ou ao eleito, dessa igreja pentecostal. Ele disse, essa híbrida. Está misturado. Híbrido é isso. Está uma mistura. William Branham diz, tirando e terminando a palavra. E tem que ser tão parecido a tal ponto que a palavra mesma se misturará com a palavra. É como você jogar 2 frutas ali no liquidificador e você moer e torna uma coisa só. Você não consegue distinguir uma nem outra. Então, estes eleitos que Deus está tirando da igreja pentecostal, ou do pentecostalismo, eles têm que se tornar a palavra, têm que se misturar palavra com palavra. Observe. Ali vem a pedra de coroa. Quando, irmão Branham, vem a pedra de coroa? Quando você sai do pentecostalismo e você vem para a palavra, e ali você mesmo se torna a palavra, então mistura-se palavra com palavra. Está entendendo? O que é que ele diz mais? Então ali vem a pedra de coroa clamando graça, graça, sublime graça, a pedra de coroa. Está ali, é aquela parte de cima da pirâmide, é a parte de cima, está um pouquinho afastado, separado. Quando se chega naquele lugar, no topo, onde está o nome Espírito Santo, ali você está em Canaã. Ali você é possuidor da promessa. Ali você é possuidor da natureza divina. Porque o Espírito Santo, através da palavra, muda teu entendimento. Te dá um novo coração, um novo espírito. E depois o próprio Deus mesmo, o Espírito Santo, vem morar em você. Então ali você está em processo, a pedra de coroa. E isto é pela graça. Não depende de mim e de você. É o querer de Deus, é o agir de Deus. Não é porque você mais fez ou porque é mais digno do que quem quer que seja. É a graça. Por isso que lembrando de sublime graça, a pedra de coroa. Agora, Deus está tirando dali, polindo um grupo para fazer um ministério exatamente como essa palavra lá. Porque tem que encaixar com a palavra.
ali está a noiva. Se leva, ele a leva. Vem? Mas ele disse antes que isso acontece, e primeiro você tem que sair do pentecostalismo. Entenda que muitos estão voltando neste tempo para o movimento pentecostal, e eu digo isto dentro da mensagem. Por isso que é importante estudarmos o livro de Josué juntamente com o livro de Efésios, porque o lembrando disse que haveria uma era efesiana. Pois bem, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 258, observe o que o irmão Branham disse nessa mensagem: nós não somos luteranos, nem somos wesleyanos, nem tampouco somos pentecostais. Temos que ser os filhos desta era, por meio da impregnação da palavra de Deus, para assim produzir o filho desta era, o filho da semente. Amém. Aí ele diz: oxalá entendam. Ela não pode ser impregnada, não. Então o que fez ele? A repudiou, correto. Mas ela seria muito atrevida em repudiar a ele. Ele a repudiou a ela. Vem? Porque não produziu o que deveria ser produzido. Não é? Pois bem, entenda o que o irmão Branham está dizendo. Não somos luteranos, wesleyanos, nem tampouco os pentecostais. Na mensagem A União Invisível da Noiva, na página 46 desta mensagem, União Invisível da Noiva, William Branham diz: a palavra que caiu no dia de Pentecostes não funcionará neste dia. Não parece uma coisa meio complicada de ser dita? Mas o mensageiro de Deus disse: a palavra que caiu no dia de Pentecostes não funcionará neste dia. Não, Senhor. Isso foi Pentecostes. Esta é a noiva. Vem? É o ir-se da noiva. Ela se vai para casa. Nós temos algo diferente. Diferente de quê? Do movimento pentecostal. E por que a preocupação de não querer ficar com a palavra? Por que voltar a movimentos pentecostais? Depois de termos uma mensagem que nos diz: temos que sair disso aí. Isso foi um movimento para chamar a atenção. Só isso. Veja o que a William Branham diz. Nós temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso outra vez. Ou seja, o avivamento de quando? 1906. Já falamos disso. Representou novamente o que caiu no dia de Pentecostes. Eu vou repetir as palavras do irmão Branham para que você entenda mais um pouquinho. Os pentecostais representaram isso outra vez. Se você pegar esta frase, você não entende o que o William Branham está dizendo. A menos que você conheça algo mais dentro do linguajar profético. Mas quando você lê a mensagem, o avivamento da Rua Azusa, ou Jubileu da Rua Azusa, que o William Branham pregou em 1956, onde ele fazia referência ao derramamento do Espírito Santo de 1906, 3 anos antes do pilar de fogo se manifestar na cabana onde ele nasceu. Ali já estava o derramamento do Espírito Santo através de dons espirituais, num grande avivamento da Rua Azusa, de onde saiu todo o movimento pentecostal para a era Laodiceia. Veja quando inicia a Laodiceia. Está ali, naquele quadro, qual é a data que começa a Laodiceia? Irmão Antônio, está bem ali do teu lado? Que data tem lá? 1906. Foi ali que começou a era de Laodiceia. William Branham disse que a era de Laodiceia é o quê? A era pentecostal. Vem? Então todo o movimento do derramamento do Espírito Santo se iniciou, para os últimos dias, se iniciou ali em 1906. Então o ministério de William Branham, junto com outros como F.F. Bosworth, muitos outros pregadores como Oral Roberts e muitos deles, foi dentro do avivamento pentecostal. Mas a mensagem
que a partir de 1933 foi dito, tua mensagem precursará a minha segunda vinda, então se começou a tirar um povo dentro do movimento pentecostal. Mas chega-se um momento que essas pessoas que são tiradas disso, elas começam a regressar e dizer, mas era tão bom ali para nós. Aí não quer ficar sem a mensagem, entendeu? Nem querem ficar sem aquela boa experiência. E lembrando, está aqui nos dizendo na mensagem, a união invisível da noiva. Ele diz, olha, a palavra que caiu no dia de Pentecostes não funcionará neste dia. E agora, nesta frase, ele não está se referindo a 1906, no avivamento da Rua Azusa. Ele está se referindo ao dia de Pentecostes, lá de Atos. Ele diz, a palavra que caiu no dia de Pentecostes não funcionará nesse dia. Não, Senhor, isto foi Pentecostes. Quer dizer, isto foi para lá, para aquele dia. Aí ele diz, esta é a noiva. A noiva se vai para casa. Nós temos algo diferente. Então, depois que ele diz, nós temos algo diferente daquilo que foi derramado lá no dia de Pentecostes, quando o grande movimento foi falar em línguas, profetizar e tudo aquilo mais, ele diz, nós temos algo diferente. Aí depois ele diz assim, olha, os pentecostais representaram isto outra vez. Que é como o Branco está dizendo? Que em 1906, quando houve o derramamento do Espírito, aquela foi a representação do Pentecostes. Então agora nós temos algo mais do que isto. Amém. Temos alguma coisa mais. Amém. E ele diz, nós estamos na era da noiva. Amém. Era da noiva. Isso está além do movimento pentecostal. Isso está além de pentecostalismo. Na mensagem do ungido dos últimos dias, você disse para mim, o que é que isso tem a ver com os crentes fronteiriços? Porque os crentes fronteiriços, eles não possuem Canaã, a totalidade do Espírito Santo. Não possuem. Mensagens ungidas dos últimos dias, página 52. Recordem, naqueles dias, você não podia dar ao luterano uma carona católica. Mas hoje sim. Hoje sim. Não, Senhor, ele tinha carne fresca. Naquele dia, Lutero tinha carne fresca, os luteranos tinham carne fresca, quer dizer, o alimento do dia. Era a era da igreja. Você não podia alimentar a um metodista com a mensagem luterana. Quando Lutero se foi, veio os metodistas, através de John Wesley. O William Branham está dizendo o quê? Você não podia alimentar um irmão metodista com a mensagem anterior de Lutero. Aquilo já era carne podre. Valeu enquanto durou. Viu? Observe. Você não podia alimentar a um metodista com a mensagem luterana. Não! Ele não queria esta coisa, esta comida. Estava podre, apodrecida. Vem? A vida já se tinha ido e havia entrado em outra coisa. A vida não para. Veja, esse é o tronco que já está morto. A vida segue caminhando. Aí ele fala para você, nem tampouco podem alimentar hoje a noiva de Jesus Cristo com pentecostalismo. A noiva de Jesus Cristo não pode ser alimentada com movimentos, com os dons, com alegrias, com os sentidos. Não. Ela precisa é da palavra. E a palavra e o Espírito é uma coisa só. Vem? Ela diz, para que eu quero os dons? Os dons são muito bons, mas não é, o que é representado ali dos dons? Os grandes cachos de uva que eles trouxeram de Canaã. Chuparam a uva, sentiram o sabor, realmente é muito bom, mas a terra lá, não vou lá não. Provaram os dons celestiais, mas ficaram do lado de cá. Mas aqueles que puderam entrar na terra e possuir a terra, eles começaram a plantar e a colher da própria terra. Do próprio Espírito Santo você se alimenta. Não um dom que recebe dele. Essa é a diferença. Não se alimenta a noiva de Jesus Cristo com pentecostalismo. A noiva do Senhor Jesus se alimenta do próprio Espírito, da palavra. Da palavra, da palavra.
Por isso você está sempre prosseguindo no seu aprendizado. Ele continua: verdadeiramente que não vai alimentar a noiva com pentecostalismo. É uma organização podre. De nenhuma maneira. Não se alimenta a noiva com pentecostalismo. Enquanto muitos acham que sim. Acham que sim. Quando Lembrando disse um dos mistérios que o sétimo anjo veio nos revelar foi o batismo do Espírito Santo sem sensação. Vocês dizem amém a isso? Amém. Vocês conhecem isso na mensagem. Mas agora nós temos pregadores que dizem assim: todas as vezes que eu olho na Bíblia que o Espírito Santo foi derramado, as pessoas gritaram, pularam, falaram em língua, e choraram, e se movimentaram, e tudo. Então temos que ter sensação sim. E o povo diz amém, e acabou. Mas, meu Deus do céu, as pessoas não percebem que tinha um mistério por trás disso. E que nos últimos dias, aqueles que se enchem do Espírito e da Palavra, eles não estarão mostrando isto como um movimento público. Eles não entendem que isto é um mistério que estava escondido. E o mundo pentecostal aí fora, o mundo religioso, pode muito bem se movimentar, gritar e pular e saltar bancos e muralhas. Mas existe um segredo em um grupo de pessoas que ficam quietos ouvindo a palavra, pontuando apenas com o seu amém. Graças a Deus. Isso é suficiente para mim. Isto é um mistério. O mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação. Não depende de suas emoções. Não depende de arrepios. Ainda na mensagem, os urgidos dos últimos dias, o irmão Brando continua: nós não podemos comer a comida de outra era. Nós não podemos comer esta macarronada, em outras palavras, pentecostal, metodista ou batista. Entendam que tem chegado a ser isto. Nós temos alimento fresco, a palavra da hora. Amém. Mensagem: acendendo a luz, parágrafo 86. Estamos em nossa jornada, algo assim como foi Israel. Israel em sua jornada tiveram que conseguir maná novo a cada dia. Meus amigos, é a mesma Bíblia, são os mesmos sermões, são as mesmas mensagens, mas você tem que encontrar alimento novo a cada dia, dentro desta mesma Bíblia, dentro desta mesma mensagem. Mas as pessoas estão tão preocupadas que quando vem uma luz a mais, eles dizem: como é que é isso aí? Quem trouxe? Quem está pregando? O movimento é grande? Tem muitos pastores já pregam assim? Qual é o companheiro que está dando cobertura a isso? E eles não estão preocupados em se alimentar da palavra do Espírito. Eles estão preocupados em movimento. Apenas isso. Quem ganha mais o Brasil para Cristo, quem batiza mais pessoas, quem constrói o maior templo, quem tem a maior mocidade, quem tem os mais belos corais, essas coisas. Vem? Pois bem, estamos em outra jornada, em nossa jornada, algo assim como foi Israel. Israel em sua jornada tiveram que conseguir maná novo cada dia, pois caía maná novo. Nós não devemos viver na luz de Lutero, nem viver na luz de Wesley, ou viver na luz de Pentecostes. Bem, ele falou 3 coisas aqui. Se você olhar nas eras da igreja, se você olhar também ali na pirâmide, ele cita 3 coisas. Pega ali de Lutero ali, olha, tanto naquele quadro como no outro da pirâmide. Veja aqui o que ele diz. Porque ele fala que caiu maná novo, então ele afirma: nós não devemos de viver na era de Lutero. O que é aquilo lá? É a quinta era, não é isso? Lutero, a quinta era da igreja. Não devemos viver na luz de Lutero, quinta era. Nem viver na luz de Wesley. Isso é o quê? Sexta era de Filadélfia. Aí diz: ou viver na luz de Pentecostes. O que é Pentecostes, ou a era pentecostal? A última, Laodiceia. Porque o mensageiro veio nos tirar para fora disso, para fora da era Laodiceia, viu? O que é que ele diz?
Estamos em outra era. É maná novo. É depois de Pentecostes. É depois da era Laodiceia, que é a era pentecostal. É depois dos movimentos dos dons. É algo que viria depois disso. Quer a prova ainda? Para entrarmos na conclusão do assunto. Mensagem: a chuva temporã e a tardia. Página 18, em inglês. Irmão Brando disse: luzes da manhã, ó, vocês estrelas da manhã, voltem a pôr seu alarme, levantem-se e lavem sua face, e tirem de seus olhos a escuridão ou a noite, que é dia. Veja, o profeta está tratando aqui de despertar ao povo para a realidade da hora. Vou repetir: luzes da manhã, ó vocês estrelas da manhã, voltem a pôr-se em alarme, levantem-se, lavem sua cara ou sua face, tirem a noite de seus olhos. As largas filas de cura deviam já ter desaparecido há muito tempo. Quem diz essas palavras foi o homem que recebeu a comissão divina através de um anjo, dizendo: se for sincero, fazer com que as pessoas creiam em ti, nada ficará de frente à tua oração, nem mesmo câncer. Tu tens sido levantado para levar um movimento de cura para todas as nações, e tu orarás por reis, monarcas e demais. Mas aquilo era um chamamento, aquilo estava dentro da era pentecostal. E na mensagem, a chuva temporã e tardia, ele está dizendo: essas grandes filas de oração, essas filas de cura, já deviam ter desaparecido há muito tempo. O que é que ele está dizendo para mim? Vocês já deviam ter aprendido a receber a cura, a libertação, a solução dos problemas, a resposta para as perguntas, apenas ouvindo a palavra. Amém. Mas aquele povo que tem que ter imposição de mão, que tem que colocar azeite em suas frontes, e tudo isso, mas é bíblico, sim. Mas estamos tratando aqui de duas coisas. Aquele que diz: eu tenho que receber um toque, porque a minha fé é tão pequena, tem que tocar em mim. Mas tem outro que diz assim: olha, só uma palavra é suficiente. Amém. Senhor, não sou digno que entre em minha morada. Uma palavra tua é suficiente. William Branham disse: isto é fé perfeita. Você não depende de muita coisa. A sua fé é a sua fé, porque o dom está em você. O dom da cura está em você. Não é quem ora por você. Não, Senhor. Se quem ora é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ou seja o que for, você diz: mas puxa, mas fulano orou por mim, eu fui curado, então eu tenho que ficar nessa igreja. Olha, não prega nada da verdade. Se tem ali 5% da verdade. No entanto, lembrando disso, 90 e tantos por cento ainda é o reino de Satanás. 90 e tantos por cento da verdade ainda é o reino de Satanás. E tem lugar que não tem nem 5%. Mas por ter os dons em operação, as pessoas acham que aquilo é tudo de Deus. Recebi a cura, não sabe, não lembra que o dom da cura está em quem recebe a cura. Não é quem ora. Não é quem faz oração. É quem recebe que tem o dom de curar. O dom de ser curado. Então aqui o Lembrando está dizendo: as grandes filas de oração deveriam haver desaparecido há muito tempo. Os milagres e as obras de Deus são muito maior que isto neste dia. Observe: os milagres, as obras de Deus são muito maiores que isto nesse dia. Mais do que o quê? Do que as filas onde as pessoas eram curadas. A ponto que isso tem ficado para trás. Meus amigos, o que era maior do que mortos ressuscitando? Do que criança que morreu pela manhã ser ressuscitada à noite? O que é maior do que o paralítico levantando da cadeira de roda? O que é maior do que uma mulher esquelética, como estava uma das irmãs? Nós temos as fotografias dela, que os braços eram como cabo de vassoura, já não se levantava do lugar há muito tempo, todas as necessidades eram feitas ali, só tinha a grade e a pele por cima. E no entanto, quando o profeta do Senhor foi lá e orou por ela,
Aquela mulher recebeu a sua cura e dias depois ela mandou de volta uma foto para o irmão Banda, perfeitamente curada, com carne em seu corpo, caminhando pelos da cidade, louvando, glorificando a Deus. O que é maior do que isso? Amém. O irmão Banda disse assim: olha, eu prefiro ver um pecador arrependido com lágrimas nos seus olhos do que ver um morto sendo ressuscitado, do que uma pessoa ser curada de câncer. Ele disse: isto é muito maior. Uma pessoa, quando se acerta com Deus, quando se arrepende dos pecados, quando ouve a palavra e a palavra move o seu coração. Por isso ele está dizendo, essas filas de oração, essas campanhas de cura já deviam ter desaparecido há muito tempo, porque os milagres e as obras de Deus para hoje é maior, e essas outras coisas têm que ficar para trás. Então nós não vamos mover a igreja como uma alavanca fazendo as pessoas crerem, porque eu creio que vocês creem em cura divina. Amém. Em orar pelos enfermos, todas essas coisas. Mas tem algo mais que eu lembro disso, você tem que buscar algo mais. Porque estas coisas, ou esses dons do Espírito, e o dom da fé, o dom da oração, da expulsão do demônio, da cura e tal, são dons espirituais. E William Branham está dizendo, tem algo maior que isso que nós temos que alcançar. Não fique apenas com Gileade, onde tem um bálsamo que cura. Não, você tem que possuir Canaã, o Espírito Santo. Ele diz, a ponto que isso tem ficado para trás, devido a que nesta hora temos as duas coisas, a chuva temporã e a tardia juntas. E ele diz, o creem, amém? Vamos colocar de pé. Mensagem que fazes aqui, parágrafo 85. Tem que vir algo mais profundo que um culto de cura. Vê? Tem que vir algo mais profundo que um culto de cura. Tem que vir algo mais profundo que um dom de falar línguas. Tem que vir algo mais profundo que um vento veemente entre as pessoas. Então tem algo a mais do que isto, além da operação dos dons. Mensagem como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí eu encerro com este parágrafo, porque trata-se exatamente do ministério Josué, porque foi a promessa que Deus deu para Josué. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Parágrafo 73. Se todo o chamado que você tem sido satisfeito, então fique onde você está. Mas eu e minha casa, vê? Observe as palavras do irmão Brando. Aqui tem reticência. E eu vou ler outra vez. Se todo chamado que você tem sido satisfeito, quer dizer, se o que você pediu você recebeu, se tudo que Deus te deu você acha já é o suficiente para mim, eu só preciso disso mesmo. Se a porção que Ele te colocou, você diz, olha, eu não tenho mais nada, é só isso que eu quero, tá bom. Ele disse, então fique onde você está. Está satisfeito de dizer apenas 2 hinos que cantarmos está bom? Está satisfeito de dizer assim, se todo culto só tivermos um salmo para ler, está bem? E está satisfeito dizendo, se não vir mais nenhuma mensagem para mim, o que eu tenho já é suficiente? Está satisfeito? Então fique com a sua satisfação. Meu pastor não se aprofunda nesse estudo não. Ele só vem e prega sobre a vida vivida, como sermos boas pessoas e tal. Estamos satisfeitos. Então fique com a sua satisfação. E William Branham diz, então fique onde você está. Porém, eu e minha casa, vê? Em outras palavras, ele está repetindo as palavras de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tem algo a mais aqui. Vê? Para mim, há algo mais. Há algo mais que o que ele vê. Há uma terra mais além do rio. Amém. Em alguma parte. Todavia, há um abismo chamando outro abismo. Eu não posso estar satisfeito com teologia. Eu não posso estar satisfeito com uma boa igreja. Eu não posso estar satisfeito com uma boa campanha. Eu não posso estar satisfeito com um pequeno serviço de cura. Há algo mais que isto. Amém. E ele diz, é esse o chamado. Amém. Vamos orar? Senhor, ajuda cada um de nós, Pai, a prosseguirmos nesta nossa caminhada enquanto estivermos na terra. Cremos em Tuas promessas e naquilo que o Senhor disse que seria nosso nesses últimos dias. E temos galgado, Senhor, esses degraus de aprendizado do conhecimento.
em busca, Senhor, da estatura de um varão perfeito. Porque a única forma de alcançarmos fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, é ouvindo a Tua palavra, é preparando-nos, nos alimentando e armazenando o alimento espiritual em seu devido tempo. Ajuda-nos a cada um de nós, Pai, e que possamos alcançar este algo mais que o Teu profeta nos instruiu a alcançar, e que não fiquemos satisfeitos com coisas que temos, mas porque sabemos que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela nunca acha que tem o suficiente, sempre desejará mais do Teu Espírito, mais da Tua palavra, mais da glória eterna, porque sabemos que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem os mares, e nós, Pai, precisamos disso, porque temos uma promessa, que voltaremos para casa, voltaremos para o Senhor, e para chegarmos lá, temos que estar dentro deste plano de estatura completa, de manifestação de Filho do Senhor, quando a palavra se junta com a palavra, e tudo se torna uma coisa só, e tudo se torna um conosco, habitando em nós, como se tornasse um com Teu Filho Jesus Cristo, por habitar nele. No nome de Jesus, o Teu Filho, te agradecemos por estas coisas, e pedimos a Tua ajuda, a Tua compaixão e infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa nossos filhos, nossos parentes, amigos, aqueles que estão enfermos e necessitados. Abençoa os irmãos que estão ouvindo nesse instante, cultuando juntamente conosco em seus lares. Pai bendito, colocamos sobre as Tuas mãos e assim ficamos descansados. No nome de Jesus Cristo nós pedimos amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda Sua admirável pureza e amor. Vem Tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Outra vez, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda Sua admirável pureza e amor. Vem Tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus abençoe e tenha um bom final de semana. Amanhã nós não teremos culto em Jundiaí, é véspera de comunhão, então no domingo vocês estejam aqui para juntos participarmos do pão e do vinho, e avisem para os irmãos de lá, vocês que puderem, que amanhã nós não teremos culto, não é? Lá em Jundiaí, se bem também estarei trabalhando amanhã. Então vocês estão despedidos, abençoem um ao outro e até nos encontrarmos outra vez. O caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais Sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Tão cansados, já viajamos por valado e por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Nós seguimos no deserto o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas
muitas vezes tem faltado nosso leite, nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valado e por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Moisés sendo amparado por Deus Santo e sua mão. Já avistamos Canaã, já avistamos Canaã. Passam margens destemidos sem temer o furacão. Estaremos brevemente em Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valado, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Deus os guarde. Vocês podem ouvir mais um culto ao vivo no próximo domingo a partir das 18 horas, não é? Deus abençoe. Passa adiante o nosso link www.doutrinadamensagem.com.br. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e não se esqueçam de orar por nós. Desde já eu agradeço o apoio que todos vocês têm nos dado com suas orações, tudo. Obrigado por tudo. Deus os guarde e não se esqueçam de orar por esse grupinho de irmãos que aqui tem lutado com tudo que podem para levar adiante a doutrina da mensagem. Nosso abraço fraternal a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.